Saudações. Ahm, Hoje vamos discutir a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Esse pode ser um podcast um pouco mais longo em relação ao primeiro. No caso, este trata-se do segundo podcast. É verdade que temos outros gravados que ainda não foram publicados, mas aqui no canal, e já agora pedimos para que se subscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se interessa por esses conteúdos ligados à pesquisa, nós vamos discutindo aqui no canal pesquisas tanto a nível temático, tanto a nível de temático, digo em termos de abordar temas específicos em cada área, mas também em termos epistemológicos da própria pesquisa e das técnicas de redação em si. Então temos aqui três grandes níveis de debates, assim podemos dizer, um, aos quais nos focamos. Nesta pesquisa, nesta apresentação no caso, e neste vídeo, vamos nos focar mais e sobretudo na questão ligada à epistemologia da pesquisa em si, na epistemologia das ciências em si. E a questão da metodologia é sem dúvida um dos elementos que une todas as ciências. Há um debate dentro das ciências em termos de aperfeiçoamento das metodologias de pesquisa. Isso não quer dizer que a pesquisa qualitativa, este termo qualitativo, signifique que trata-se de um método. Não concordo muito, apesar de existirem abordagens que tendem a rotular, entre aspas, bem grandes, a qualitativização da pesquisa, se assim podemos dizer, e a quantitativização da mesma como metodologias ou como métodos de pesquisa. Penso que podem ter visto em alguma parte, em algum sítio, dentro da metodologia, os autores já dizerem que vão usar o método qualitativo. Particularmente não conheço esse método. Pode ser que eu não esteja informado, mas eu não conheço esse método. O que eu entendo, tanto a nível do qualitativo, do quantitativo e do misto, concebo-lhes como abordagens. Essas abordagens que respondem ou que são resultado de métodos específicos. Em termos quantitativos, existem métodos específicos que te levam a essa quantificação. A questão da estatística, por exemplo, é um dos métodos que te leva à quantificação. Tu podes quantificar através da estatística. E é este um grande diferencial entre a quantificação e os métodos mais ligados ao qualitativo. Ora, o qualitativo, tu consegues pela observação, tu consegues pelas entrevistas mais abertas, em que o indivíduo entrevistado tem espaço para falar aquilo que pensa, aquilo que sente e como as coisas acontecem, como aconteceram, quando é que aconteceram, etc. Enquanto que, olhando para a abordagem quantitativa, focaliza-se sobretudo no quanto, ou seja, mesmo que haja um trabalho de campo, e é essencial, a busca é por números, é por quanto é que, por exemplo, um determinado vendedor consegue vender por dia. O pesquisador, indo mais de forma qualitativa, poderia perguntar como é que ele consegue vender, em que dia ele vende mais, quando vende mais, vende quanto. Isso não quer dizer necessariamente que uma pesquisa esteja certa em relação à outra, ou que uma seja melhor que a outra. Existem situações e, dependendo dos objetivos de cada pesquisa, dependendo da problemática que pretende se resolver ou que pretende se responder a cada pesquisa,
se sugerir algo que esteja de acordo olhando para isso. O misto, que tem sido considerado como sendo a abordagem mais completa e mais complexa, procura aliar esses dois elementos, olhando não só para o quanto, mas para o como, porquê, o quando e etc. As questões mais abertas, por um lado, mas também mais abertas, por um lado, sim, mas também questões fechadas, do tipo quanto é que vendeu, a pessoa pode dizer vendeu 25 e você pergunta por que é que pensa que vendeu 25 meticais, tem vendido mais, quando é que vendeu mais e quando vende mais, vende quanto, por aí em diante. Ou seja, esta pessoa, para além de te dizer quanto é que vendeu, poderá te dizer porque é que vendeu isso, porque é que pensa que vendeu isso, se tem vendido mais, se tem vendido menos. Isso te leva a uma reflexão muito mais mista, no sentido de tens dados qualitativos, mas também tens dados quantitativos nesta abordagem. Ora, ahm, qual é a melhor abordagem para a tua pesquisa? Vai depender muito, como dizíamos, da questão do seu problema. Vai depender muito dos teus objetivos. A única coisa, ou melhor, o que tem-se em comum aqui é o fato de que estas abordagens pretendem encontrar dados que vão o mais próximo possível da realidade. Evidentemente que nenhuma dessas abordagens é perfeita, nenhuma dessas abordagens pode ser considerada como sendo ideal para todas as situações, é inexistente. Existem os prós qualitativos, dizendo que as pesquisas quantitativas podem viciar dados na medida em que nem todo mundo, por exemplo, em casos de pesquisas de vendas, como tomamos aqui em exemplo, nem todo mundo consegue se lembrar de quanto é que vende mais, quanto é que vende menos. Porque não é todo vendedor, por exemplo, informal, que tem o cuidado de contar quanto vendeu no final do dia. Pode vender, depois comprar pão aqui, comprar crédito acolá, e no final das contas não fazer só o somatório do que obteve e a subtração do que gastou para achar a diferença. Logo, este indivíduo poderá aleatoriamente encontrar um número que se aproxime provavelmente da realidade para lhe responder enquanto pesquisador. Ele vai dizer um número que não é com a intenção de dar números falsos, mas este número se calhar não representa a realidade. Mas também há críticas para o caso das pesquisas qualitativas, em que os quantitativistas, os defensores, os prós-quantitativismo, olham para a pesquisa qualitativa como sendo uma pesquisa em que o pesquisador, se estiver no seu trabalho de campo, pela possibilidade de um entrevistado responder de forma muito aberta, pode fazer com que o pesquisador perca-se na sua grelha de questões. Geralmente os pesquisadores, é preciso sublinhar essa parte, que adotam as metodologias mais qualitativas, têm guiões de entrevistas, mas que não são de nenhuma forma em bloco, no sentido de fechado, no sentido de responde isto, passo para isto. É mais no sentido de os assuntos que pretendo saber são estes, mas se o entrevistado iniciar uma conversa que pode ser interessante à minha pesquisa, deixo-o falar. E mesmo quando não é interessante, é preciso deixar o entrevistado sentir-se à vontade, falar o que quer falar, para que também fale o que você quer que ele fale. Se não, se você corta ele toda hora para propor-lhe um assunto que não lhe interessa muito, pode não responder como deve ser, dizendo não sei, já não lembro, talvez, e por aí em diante. Logo é preciso que ele tenha este espaço
de falar. E isso representa um grande perigo na medida em que o pesquisador pode se perder. Pode se perder na conversa, ir seguindo uma conversa que é interessante, se calhar, mas não se encaixa muito dentro dos objetivos da pesquisa. E geralmente nós notamos esta situação já quando estamos no momento de análise de dados, quando estamos no momento de redação, e você dá conta que o Cicrano, Beltrano ou Fulano não respondeu às perguntas que você ia colocando. Você perguntou, por exemplo, onde é que ele estava quando iniciou a Guerra de Libertação, e ele até vai dizer: eu estava na Xingueia, mas conheci uma namorada e depois saímos. Foi uma namorada que nos amamos muito. E assim vai te falar dos filhos, vai te falar dos netos. São memórias que provavelmente para este entrevistado são muito marcantes, muito importantes para ele, que vai passar o tempo a te contar sobre a família dele, a te contar sobre a vida que ele teve com a esposa, com os filhos, os netos, por aí em diante. Quando provavelmente a segunda questão tem a ver com as frentes, em que momento eles atacaram ponto X, Y, Z, e ali o pesquisador pode se perder. Olha que esta informação que o entrevistado está a dar, por exemplo, sobre esta família dele, não quer dizer que seja inútil, mas para esta pesquisa não é tão importante, não é tão relevante. Mas para alguém, para um historiador que estivesse a fazer uma pesquisa, para reconstruir a árvore genealógica desta família, é interessante. Porque ali ele tem o pai, no caso ele, a esposa, os filhos, etc. Então, trata-se essencialmente de encontrar formas de fazer com que as metodologias que nós escolhemos funcionem. Ora, uma pesquisa que pretende ser qualitativa não pode apresentar uma interpretação de dados, uma análise de dados e até mesmo apresentar os próprios dados, passa a redundância, de forma quantitativa. Ou seja, se eu me proponho a fazer uma pesquisa qualitativa, não posso, já na discussão de dados, apresentar gráficos sem um fundamento ou sem uma justificação muito clara de por que é que tenho dados e como consegui os dados. Os dados podem vir de outras fontes, claramente. Mas das entrevistas fica complicado, por uma razão muito simples. O dado numérico e, sobretudo, percentual deve ser resultado de uma amostra bem definida. Esta amostra bem definida resulta de um número em que você tem ali, calcula a representatividade e até que ponto esta representatividade em termos de amostra pode servir e pode justificar a extrapolação. Há fórmulas para calcular isso, não é o objeto do nosso debate, mas é importante sublinhar esse aspecto. Pode ter gráfico, porque você consultou outras fontes, pode ter gráficos, porque teve acesso a relatórios e por aí em diante. Sim, mas não é o foco de uma pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, quando você vai ao campo, não é rigorosamente obrigatório que tenha uma amostra bem definida. Pode-se dar o caso de escolher um critério ao qual vai se basear para fazer as entrevistas. No caso, se for uma pesquisa dos anos 70, o critério poderia ser, por exemplo, alguém que já na década 70 tivesse ou estivesse na idade adulta ou na idade pré-juvenil, na idade juvenil, etc. Deverá se justificar, evidentemente, se estiver a falar da guerra civil, pode usar como critério de seleção ter participado na guerra civil, como militar ou não, por aí em diante.
veja que este é um critério de seleção, mas não te permite ter um número exato de com quantas pessoas você vai conversar. A seleção pode ser por acessibilidade. Então você conversa com 10 pessoas, só conseguiu 10 pessoas, tudo bem, você explica para que só conversa com 10 pessoas. Mas a pesquisa quantitativa já não. É preciso que esteja claro por que você conversou com 10 pessoas. Se só conversou com 10 pessoas e você usa essas 10 pessoas para a elaboração de gráficos, para a criação de relação percentual, já não pode de forma nenhuma extrapolar esses dados. Por quê? Porque você só conversou com os que encontrou. Não criou uma amostra dentro do universo total. Você não tem um dado do universo total. Logo, se 10% dos teus inquiridos na pesquisa quantitativa lhe disserem que fugiram da tropa, fugiram dos quartéis, não quer dizer necessariamente que 10% de todos os militares que participaram da guerra fugiram nos quartéis e na tropa. Por quê? Porque esse dado não é extrapolável. Primeiro, porque você não tem o universo, você não conhece o universo. Esta é uma grande crítica que se faz à pesquisa quantitativa e é preciso que, ao fazer a pesquisa quantitativa, esteja consciente desta grande limitação. É preciso que esteja consciente disso. Há outras e há vários debates que se podem levantar sobre isso. Ora, a pesquisa mista permite-lhe fazer esta articulação, mas a pesquisa mista é um campo que tem tem vantagem dos dois lados, mas também tem os riscos dos dois lados. Portanto, aqui é preciso haver muita mais cautela. No sentido de pode levar o pior do quantitativo para ti, levar o pior do qualitativo para ti e não conseguires explorar o melhor que se pode ter da pesquisa mista. Enfim, é um debate que pode ser infinito, é um debate muito longo. Diga-nos nos comentários qual é o seu tema, o que é que prefere entre métodos quantitativos, qualitativos ou métodos mistos? Que tema gostaria que abordássemos? Poderíamos aqui abordar, por exemplo, critérios para seleção das técnicas de pesquisa em si, como elaborar a grelha de análise para cada situação e por aí em diante. É uma abordagem que pretende ser geral. Logo não irá responder a questões muito específicas que podem, portanto, colocar nos comentários e serão tratados de forma muito particular. Obrigado.